Você já se sentiu preso pelos próprios pensamentos, inquieto, espiritualmente estagnado, seguindo em frente mecanicamente, mas se sentindo vazio por dentro? Esse ruído interior tem uma raiz e ela é mais profunda do que estresse ou falta de força de vontade. A batalha começa na mente. A Bíblia identifica 3 fontes de pensamento: Deus, nossas próprias emoções e o inimigo. Satanás não precisa gritar, ele simplesmente sugere, planta dúvidas e espera que você acredite nelas. Jesus nos mostrou a resposta. Não dialogue com a dúvida. Confronte-a com a palavra de Deus. Silêncio não é ausência. Quando Deus parece distante, muitas vezes é porque nossa mente está barulhenta demais para ouvi-lo. Como Elias, escondido na caverna, esperamos o trovão. Mas Deus fala em um sussurro. O silêncio interior não é vazio, é entrega. O arrependimento limpa a mente. Pecado não confessado, culpa escondida e vergonha engolida criam névoa mental. Como Davi no Salmo 51, o verdadeiro arrependimento não é apenas ritual religioso, é um clamor por estabilidade interior. O sangue de Jesus não cobre pela metade. Ele transforma. Preencha o espaço vazio. Remover pensamentos negativos não é suficiente. Algo precisa ocupar o lugar. A palavra de Deus lava, purifica e restaura. O que você alimenta na sua mente molda quem você se torna. Livre-se das velhas mentiras. Muitos carregam feridas de rejeição, abandono ou palavras duras ditas anos atrás. Essas mentiras se tornam crenças. Mas Deus não te define pela sua história. Ele te define pelas promessas que escreveu antes do seu nascimento. A obediência liberta. Como Naamã mergulhando no Jordão, a cura muitas vezes vem embrulhada em instruções desconfortáveis. Obediência parcial produz paz parcial, entrega total, abre as comportas da graça. A adoração é uma arma. Paulo e Silas cantaram acorrentados, e a prisão tremeu. A adoração reposiciona o coração, silencia a ansiedade e lembra a alma. Deus é maior do que aquilo que sinto. A fé silencia a confusão. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Uma mente ancorada na fé, não uma fé emocional, mas uma confiança madura e firme, diz ao medo: você não tem autoridade aqui. A mente de Cristo está disponível para você, não por esforço humano, mas pela rendição diária ao Espírito Santo. Ele ensina, molda e nos ajuda a abandonar os padrões do mundo em favor da perspectiva do céu. Você não foi feito para lutar sozinho. O isolamento gera pensamentos distorcidos. Comunidade, intercessão e comunhão restauram o que o cansaço desgastou. A verdadeira batalha da vida acontece por dentro. Sua mente pode ser limpa, curada e consagrada a Deus. E quando isso acontece, tudo muda. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. A dor pode ser uma porta. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a mente para a amargura. No fim, ele disse: antes eu te conhecia por ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento, quando vivido na presença de Deus, não afasta, aproxima. O que hoje parece um peso, amanhã pode se tornar um testemunho.
Discernimento é proteção. Nem tudo que soa espiritual vem de Deus. Paulo discerniu isso quando uma jovem possessa proclamava palavras corretas, mas com raízes erradas. Uma mente limpa precisa também ser uma mente protegida, capaz de identificar atmosferas, intenções e origens. O discernimento não é desconfiança, é revelação. As promessas de Deus renovam a mente. Abraão acreditou contra toda esperança. Seu corpo já não respondia, o tempo havia passado, mas sua mente não foi contaminada pela dúvida. Meditar nas promessas é um processo de substituição. O pessimismo cede lugar à esperança, o medo à confiança, a incerteza à fé. A esperança é a âncora da alma. Sem esperança, a mente se perde. Paulo, em meio a uma tempestade no mar, foi a única voz de paz num barco em pânico, não porque negava a tormenta, mas porque sua esperança não estava no barco, estava em Deus. Esperança não impede a tempestade, mas evita o naufrágio. Testemunho é missão. Quando Deus liberta uma mente, Ele não a deixa vazia. Ele a preenche com propósito. O endemoniado de Gadara, depois de curado, foi enviado de volta à sua cidade para contar o que Jesus havia feito. O que antes era vergonha se tornou ministério. Sua história de cura pode ser a ponte que outra pessoa precisa para atravessar. O tempo é profético. Vivemos dias em que apenas mentes claras conseguem discernir o que o céu está comunicando. Como as virgens sábias que guardaram o azeite, precisamos manter a chama acesa, atentos, vigilantes, sem nos deixar dominar pelas distrações do mundo. Volte ao altar. Jacó estava fugindo, cheio de culpa, quando teve um encontro com Deus em Betel. Ao acordar, disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quantas vezes Deus está perto, mas nossa mente está tão distante que não percebemos. O altar não é um lugar físico, é uma posição interior onde o coração se curva e a mente encontra paz. A vitória já foi conquistada. O sangue de Jesus não age apenas sobre o passado. Ele limpa o presente e prepara o futuro. Cada memória curada é território reconquistado. Cada pensamento redimido é uma fortaleza derrubada. A mente que se rende a Cristo se levanta com autoridade. Renovai-vos no espírito da vossa mente. Efésios 4:23. A comunhão restaura o que o isolamento destrói. A mente humana não foi criada para suportar sozinha o peso da vida. O isolamento é o disfarce favorito do inimigo, porque ele sabe que, fora do corpo, a mente enfraquece. A igreja primitiva vivia conectada, partilhando não apenas o pão, mas a fé. E onde havia unidade, havia alegria, estabilidade e presença de Deus. Você não precisa e não deve lutar sozinho. A intercessão move o impossível. Estevão, sendo apedrejado injustamente, não amaldiçoou. Ele intercedeu, e aquela oração atravessou o tempo e tocou o coração de Saulo, que se tornaria Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Há pessoas que só se levantarão porque alguém orou por elas. Há mentes que só serão libertas porque alguém clamou até o céu responder. O propósito é o antídoto para o desânimo.
Elias, depois de grandes milagres, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Ele não havia perdido apenas as forças físicas, havia perdido a direção interior. Mas Deus não o repreendeu. Primeiro o alimentou, depois lhe devolveu o propósito. Quando a mente compreende que há uma razão eterna para existir, os pensamentos de derrota perdem a autoridade. A presença de Deus reprograma a mente. Moisés subiu ao monte e desceu com o rosto resplandecente. A glória não veio de fora para dentro. Ela transformou por dentro antes de se manifestar por fora. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais difícil fica para o inimigo te confundir. A presença não apenas consola, ela reprograma. Sua mente pode ser totalmente restaurada. Não existe mente tão confusa que não possa ser restaurada, nem coração tão distante que não possa ser alcançado. O mesmo Jesus que disse ao endemoniado de Gadara uma única palavra e libertou anos de tormento, é o mesmo que fala à sua mente hoje. Ele não negocia com a confusão, ele comanda. E tudo que estava fora de controle se rende. Senhor, colocamos diante de Ti tudo o que somos, tudo o que pensamos e tudo o que carregamos. Queremos ser transformados pela renovação da nossa mente. Liberta-nos dos pensamentos que nos afastam de Ti e guia-nos pela sabedoria do Teu Espírito. Que cada fortaleza mental construída pelo engano seja destruída. Que a Tua verdade reine. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, declaramos: somos livres, restaurados e cheios da Tua presença. Amém. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago